Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura para o signo de Peixes, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. E eu vou começar aqui pela energia que vai estar influenciando esse período para vocês. E piscianos, essa é uma energia que ela vai refletir muito em relação ao tempo, o tempo que é necessário para que algo venha a se formar, o tempo que é necessário para que um prazo seja cumprido, para que um processo dê certo. É como se você tivesse que respeitar de alguma maneira o processo de uma situação, que pode ser tanto uma coisa interna sua, talvez um processo de recuperação que você precisa passar para então conseguir fazer alguma atividade ou alguma coisa nesse sentido, né? Às vezes esperar o efeito de algo surgir também pode ser a ocasião. Mas aqui, realmente eu falo sobre ter que realmente esperar o processo se desenvolver. Por mais que exista da sua parte, por exemplo, uma pressa, você tente adiar as coisas ou adiantá-las, parece que tudo vai acontecer dentro do prazo ou do tempo que é estabelecido. Não tem como isso ser feito de uma forma diferente. Então, isso pode gerar muita ansiedade sobre uma situação, ou, dependendo da ocasião, pode gerar, às vezes, aquela sensação de não pertencimento pelo fato das coisas não estarem se resolvendo tão rápido quanto você gostaria. Mas o que eu quero que você saiba é que existe ali algo maior por trás disso. E não é uma fala por falar, não é nada clichê, pisciano ou pisciana. Existe algo maior por trás disso, que está trabalhando sob esse tempo. Então, vamos dizer assim, para uma gestação acontecer, existe todo o período certo para que isso ocorra. A mulher, ela precisa estar no período fértil, né? Após ali a possibilidade de ocorrer, né, a gravidez, existe todo o processo que ocorre para ocorrer a ovulação, a fertilização e tudo isso. Então tem todo um processo que se deve respeitar. Você não vai conseguir modificar isso, é da própria natureza. E quando esse bebê ele é gestado, precisa o quê? Haver o tempo certo, né, de formação do bebê para que então ele nasça. Então, não tem, se você impede o processo, pode gerar problemas tanto para o bebê quanto para a pessoa em questão, né, para a mãe que está gestando. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Existe uma situação que você está vivendo no momento, existe ali um prazo que precisa ser cumprido, ou precisa aguardar um processo se desenvolver, ou precisa aguardar um tempo para que algo se desenvolva. Não é um tempo muito grande, tudo bem? Não é um tempo exagerado, muito pelo contrário, é o tempo certo. Então, existe uma situação no momento que ela pode ser resolvida até o fim, por exemplo, deste mês, ou até o começo do próximo mês. Mas existe resultado, existe boas notícias partindo disso. O que você não pode tentar fazer aqui é o quê? Forçar a situação para ser do jeito que você espera. Aqui realmente você vai ter que ser paciente. Ocorre ali um problema ligado a algum tipo de estudo, instituição, alguma coisa de salário,
você não vai conseguir forçar uma situação. Aqui realmente você vai ter que esperar a recuperação, esperar o dia certo, por exemplo, para esse valor ser recebido. Então tem alguma coisa relacionada a isso para vocês esse período. Vamos com a energia complementar aqui. Com a energia complementar, fala de você guardando algumas informações, guardando alguns sentimentos, então não há aqui tanta expressividade, mas essa é uma energia muito intuitiva. Fala sobre aquilo que você está sentindo, que você pode ter uma compreensão ou você pode estar negando aquilo que você sente. O interessante seria não negar. Então existe uma ajuda da sua própria intuição dizendo que algo está acontecendo nesse exato momento. Dizendo para você prestar atenção em como seu corpo está, em como você vem pensando, em como a energia do ambiente ele poderia ou não ter se modificado. De alguma maneira, existe assim instruções que você está recebendo. Só que poderia ocorrer que lá no passado você tinha uma abertura maior para entender esses sinais ou essa ajuda que você está recebendo. E com o passar do tempo, por causa de certos acontecimentos, isso poderia ter feito com que você tivesse se fechado um pouco. Mas nesse período, é como se isso voltasse à tona de novo. Você começasse a ter sensações, intuições, sonhos, tudo para ajudar você a, nesse momento, ser paciente e não ver o tempo como um inimigo, mas ver o tempo como uma chance, como uma solução. Não enxergar o processo como uma coisa negativa, mas como algo que está te dando mais pontos ou mais chances de você conseguir alcançar o que você quer. Então, isso é muito importante. Bom, o que está sendo aqui desafiador para vocês? O que está sendo desafiador para vocês está relacionado com isso que pode representar filhos, ou às vezes um planejamento que você está querendo fazer, você quer dar início a alguma coisa nova, mas você não está sabendo muito bem por onde começar, então isso acaba sendo desafiador, porque você pensa em inúmeras coisas, mas não sabe muito bem o que fazer. Às vezes o que está sendo desafiador aqui por estar ligado a filho, se você é pai ou mãe, pode ser netos também, é porque pode existir alguma situação que tem essa preocupação e por existir essa preocupação você está tomando todo o cuidado possível para que isso não reverta de uma maneira negativa e caia sobre a vida deles de alguma forma. Tá? Se não for essa ocasião, isso aqui pode representar realmente você querendo ter uma possibilidade de um novo início, mas não sabendo exatamente por onde começar. Aqui você só tem que ter cautela com ingenuidade, né? Não ser muito ingênuo ou ingênua em relação ao que o outro faz, a como o outro age ali em alguns termos, tudo bem? Muito bem. Vamos ver como que as pessoas do seu entorno estão. As pessoas do seu ambiente, as pessoas que você está lidando, existe muito ali um estado de defensiva. É como se, assim, seja a relação, seja uma questão de trabalho, as pessoas estão meio que na defensiva.
Qualquer coisa que pode ser mencionada ou dita pode entrar num confronto ou pode entrar num ataque pessoal, dependendo da ocasião. Então existe uma defensiva aqui. Mas também nota-se algum tipo de... Eu não diria que é um aprisionamento ainda em si, mas isso está muito na questão mental. É como se as pessoas, elas ou se sentem muito presas a vocês de alguma forma, ou que tudo que tem que ser feito, vocês têm que estar juntos, né? Pode ser isso. Ou em outras ocasiões, as pessoas podem estar enxergando alguma situação na sua vida onde elas identifiquem que está tudo parado, que não está tendo nenhum tipo de movimentação. Então, do externo, principalmente em relações que envolvem a parte emocional de vocês, relações que são importantes, pode existir muito esse estado de defensiva, onde as coisas estejam sendo levadas tudo para o pessoal, onde pode haver um certo drama nas situações também. Como que está o pensamento de vocês? Pode ser também que alguém esteja intimidado ou intimidada com você ou com algum tipo de insegurança, mas aqui eu realmente sinto assim que existe muito uma questão de defesa aqui por parte dessas pessoas. O que elas precisam defender é o que elas acreditam, o espaço delas. No seu pensamento, fala sobre comunicação. Você está pensando em fazer algumas reformas, algumas inovações. Isso aqui também pode se tratar de estudos, né? Pode ser algum tipo de formação. Mas também mostra comunicação. Você pode estar lidando muito com alguma questão que envolve documentos, exames. Você pode estar querendo resolver as coisas através da conversa. Na maioria das vezes uma conversa pessoal, né? Não uma conversa, por exemplo, por telefone ou por mensagem. Então eu vejo assim, que você está tentando resolver as coisas tudo de uma forma, tudo através da conversa, tudo através desse sentido. Porém, talvez a maneira que você está falando para o outro pode estar sendo interpretado como um ataque. Não significa que você esteja atacando diretamente, mas a maneira como você reproduz algo, ou você responde algo aqui, faz com que o outro sinta que você tem algum tipo assim de questão pessoal com eles. Na parte emocional, vocês estão mais fechados. Então, por mais que exista um sentimento que parte de vocês, mas assim, vocês estão procurando não expressar tanto. Existe muita razão aqui, então você está tentando lidar com aquilo que a sua mente identifica. Você pode sentir muita coisa, mas você não está expressando, então você se silenciou emocionalmente aqui, você está mais racional. Espiritualmente, fala sobre tradições. Em algumas ocasiões, isso pode representar uma entidade feminina, que é uma entidade que você tem um apego e tudo que você precisa ou espera, você solicita algo a essa energia. Para a maioria, isso representa muito diretrizes, religiões de berço. Então, às vezes, você cresceu dentro de uma família que pregava ali uma religião e hoje você faz a mesma coisa. Então, isso aqui fala muito de um segmento religioso que parte de princípios familiares. Só que eu vejo você analisando as coisas no sentido espiritual de uma forma muito terrena e você precisa levar isso para um sentido mais intuitivo, talvez, mais psíquico ou mais espiritual mesmo. Porque essa que é uma energia que, se você tem uma crença em alguma coisa, você valida essa crença, mas é uma crença que te mantém mais no sentido terreno do que de fato te expande espiritualmente. Então, há uma necessidade de você se voltar mais
para o sentido espiritual. Como se você tivesse que criar mais conexão. Independente do que você frequenta, o que você participa, talvez o espaço em si ele esteja impedindo você de conectar-se verdadeiramente ou na sua própria vontade, na sua própria sintonia. E se você está começando alguma coisa nesse sentido, existe também um processo de entendimento, de ganhar conhecimento, né? Se é um processo mediúnico, a mediunidade ela não é de uma hora para outra. Tem todo um trabalho para equilibrar, para entender, para saber o que é, o que não é. Então, na parte espiritual eu vejo que está tudo bem, mas mostra você mais voltada à parte da matéria, como se você estivesse lidando com trabalhos, relações, e não tão voltado quanto deveria, né, num sentido de equilíbrio para a parte espiritual. Na questão aqui de desafios, existe de fato algo que se rompe definitivamente, só que você pode estar encontrando uma dificuldade de aceitar isso. Então, assim, aqui tem na parte de desafio uma desestrutura que vai acontecer. E essa desestrutura, ela acontece porque isso sempre acontece quando ultrapassa um certo limite. Quando eu comecei a energia de vocês, eu mencionei que existia algo que precisa de um tempo e que de alguma forma tinha uma força por trás disso, que é o quê? A força que ela está tentando gerar leveza, tentando ajudar em toda a situação, sem permitir que algo falte para a sua vida. Só que o que acontece? Tem coisas que ultrapassam o limite, tem conexões, situações que não dá mais para se manter. Então, chega uma situação num limite muito extremo para que se tome uma iniciativa de finalizar uma situação aqui. Então, pode ser assim que nessa parte de desafio você esteja encontrando uma dificuldade de deixar isso para trás ou de deixar isso encerrado. Ou se você precisa encerrar alguma situação, você pode estar sentindo dificuldade porque você não está preparado ou preparada para terminar isso agora. Em relação às pessoas, independente, né, de elas sentirem essa questão de estar na defensiva, de levar as coisas às vezes com uma forma pessoal, eu vejo que vocês estão procurando ali se manter concentrados. Então, por mais que exista assim uma pessoa ou outra que se sinta dessa maneira, você está tentando sempre resolver as formas de uma maneira neutra. Você não está criando discussão, você não está tendo um comportamento precoce nem nada do tipo. Você está procurando realmente fazer as coisas na maneira pensada. Então você vai pensar, vai analisar se é um momento apropriado ou não, se você deve falar alguma coisa ou não, se você deve comunicar alguma coisa ou não. Fala sobre muita estratégia para lidar com os outros aqui. Na sua parte mental, você mais ansioso ou ansiosa, aqui pode tanto ser comportamentos de provocação, sabe? Às vezes atitudes que acabam tendo em provocar alguém, provocar uma situação. Mas também é uma energia que ela fala sobre querer as coisas pro agora. E essa não é a melhor forma de agir nesse momento, porque o momento ele pede paciência. Eu sei que para quem quer uma coisa rápida, paciência não é uma das melhores palavras ou atitudes que a pessoa gostaria de ter. Mas aqui nesse caso é necessário. Evite agir com impulsividade na fala, na própria atitude. É claro que você tem que tomar ação, principalmente se você vai começar uma coisa nova, você tem que tomar ação. Mas o interessante é não fazer as coisas contando com algo que você não sabe, contando com uma falta de certeza, com uma falta de posicionamento, com uma falta de informação. Só tome decisões aqui, como vocês estão agindo com os outros, de uma maneira pensada e estratégica, continue fazendo isso, mas não haja ali no calor do momento.
Na parte emocional, existem ciclos que estão se encerrando, relações que estão se encerrando. Eu sinto que vocês vão passar por um fechamento de ciclo que encerra com qualquer tipo de emoção que gerava desconforto, sensação de necessidade. Você está indo para um ciclo novo emocional. Espiritualmente fala sobre proteção. Vocês podem ter um ente querido aqui, se você, por exemplo, é viúva, se isso aqui é uma energia paterna, um avô, algo nesse sentido, eu sinto que essa energia ela está guiando vocês em alguma situação, tentando ajudar espiritualmente. Ou isso realmente pode representar uma proteção, um guardião muito forte, que não deixa nada de ruim te acontecer. Pode ser um pai, um avô que está sempre com você ali, sempre te ajudando, sempre... Ou se você é viúva, né? É uma pessoa que sempre está ali mandando boa energia, te protegendo. Está sempre por perto. E na parte do desafio, eu vejo vocês sendo honestos, vocês... Por mais que exista essa dificuldade inicial de aceitar alguma coisa que está se encerrando, eu sinto que no final de tudo você vai conseguir lidar com isso e você vai superar, você vai aceitar. Então, no início dessa situação, existe uma certa dificuldade de aceitação, de que isso precisa ser encerrado, provavelmente isso vai envolver a parte emocional de vocês. Mas depois disso, você compreende, você lida com isso com maior clareza e você consegue deixar as coisas se desenvolver. Na questão daquilo que está sendo gerado, fala sobre relacionamento. Pode ser que exista uma situação que envolva você e uma outra pessoa, e que é uma situação que exige paciência entre ambas as pessoas para que isso seja desenvolvido, ou você precisa, ou ambas as pessoas precisam ter paciência com isso que está sendo gerado. Aguardar o tempo certo de saber das coisas. Na parte intuitiva, sua intuição está dizendo que em breve você comemorará por uma boa notícia que você vai receber. Então, agora eu até entendo com maior firmeza que você, Pisciana, está no processo de desenvolvimento. Existe alguma coisa que está desenvolvendo em você, ou no seu trabalho, ou no seu relacionamento. Tem um processo de desenvolvimento que ele vai exigir paciência. Mas quando isso estiver formado, ou quando você tiver a notícia desse resultado, você está comemorando em relação a isso, você está feliz com isso. E eu sinto assim que tem uma notícia nova chegando para você. Pode também ser notícias em relação aos filhos, pode ser notícia sobre gravidez, pode ser notícia sobre uma nova oportunidade de emprego que surgiu. Mas tem boas notícias aqui. Bom, em relação às pessoas que vocês estão lidando, eu vejo assim, alguma questão envolvendo pessoas de terra, Touro, Virgem e Capricórnio. Pode haver muito uma questão de essas energias, ou vocês se sentirem na defensiva. Tudo que vai conversar, ou tudo que é falado diretamente se transforma numa discussão ou em algum tipo de drama. E isso pode, de alguma forma, fazer com que você se sinta um pouco preso ou um pouco presa nessa situação. Você às vezes sente uma vontade de sair largando tudo, mas depois você lembra dos seus votos ou dos seus compromissos e você acaba permanecendo.
mas existe ali uma sensação de que essa energia ela fica constantemente te tirando do sério, porque você às vezes enxerga a irresponsabilidade de alguma forma. Na parte do pensamento, existe aqui a energia de Aquário, Leão, Touro e Escorpião. Alguma questão que fala sobre vocês conversando, comunicando algo um ao outro e, por fim, decidindo mudar as coisas, dar um basta numa situação, finalizar um ciclo aqui. Então pode ser tanto términos, como também pode ser que ambos decidam mudar o cenário das coisas e melhorar a situação. Na parte do sentimento eu tenho Áries, Libra, Gêmeos e Aquário. Provavelmente não existe ali muita... Eu vou falar primeiro da energia de ar. Libra, Gêmeos e Aquário. Seus sentimentos estão voltados a essa energia. Você confia nessa energia, você tem essa energia talvez como sua melhor ou melhor amiga, você tem essa energia como uma pessoa que você gosta, como você quer bem, ou até alguém que você se relaciona. Só que existe uma frieza, né? Então você às vezes sente que essa energia não expressa, às vezes você espera demais essa energia, e essa energia não te oferece aquilo que te deixaria mais confortável, por exemplo. Se for uma energia de Áries, você pode estar ligando a energia de Áries muito à sua energia paterna. Então, quando você olha para Áries, você meio que liga essa energia como a figura do seu pai. E isso pode fazer com que você coloque Áries acima de tudo na sua vida, porque foi assim que você se sentiu em relação a uma figura paterna, por exemplo. Ou se você sente alguma semelhança entre eles, pelo fato dessa energia lembrar muito ele, o seu pai, faz com que você dê mais atenção ou mais sentimento para eles, tá? Também pode ser isso. Você sente que a arte te protege de alguma forma. Na parte espiritual, existe ainda uma questão entre vocês, alguém de Escorpião, Touro, Virgem ou Capricórnio, forte energia de Virgem, que mostra que você está chegando numa clareza, numa verdade dessa situação. Você vai entender que definitivamente acabou, não tem mais como manter isso, e você vai ter o resultado disso em breve. Seja o que for que estavam acontecendo aqui espiritualmente entre vocês. Bom, a princípio é isso que eu tenho para vocês, piscianos. Muito obrigada, tenham um bom período, se cuidem, tchau, tchau.